Vamos dar continuidade à proposta espírita em Joana de Ângeles, com mais um capítulo daquela obra imensa que nós estamos trazendo pouco a pouco para vocês. Vamos agradecer a essa possibilidade de estarmos aqui juntos a tantos amigos espirituais, encarnados e desencarnados, que estão refletindo sobre a nossa caminhada tão importante para a nossa evolução. E assim pedimos que nos autorizem o início do nosso estudo de hoje. Graças a Deus. E aí, gente, vamos retomar, né, essa semana, retomando o estudo de Joana, que traz sempre essa proposta espírita, mostrando quanto Joana esteve o tempo todo junto dos nossos mentores, junto dos nossos orientadores, ligados não só a Mestre Jesus, mas também à doutrina espírita. Hoje nós vamos trazer um outro lado da proposta de Joana. Nós vamos falar um pouco mais sobre a obra O Ser Consciente. Nós vimos na obra Plenitude o caminho do sofrimento, né? E as saídas que nós precisamos trabalhar para não ficarmos olhando a vida sempre com esse olhar de sofrido, vitimado. Então, agora vamos ver o ser consciente. O que é essa proposta do ser consciente em Joana de Ângeles? No homem moderno, ele vai procurando escapismos. Ele quer resolver as aflições. E aí ele vai sempre buscar, nos setores do exterior, o êxito para ser aplaudido, para ser admirado, mas os sentimentos, ele continua mesmo. Ele continua sentindo angústia, insatisfação. Por quê? Porque essa tentativa de escapar através do êxito exterior, na verdade, é uma tentativa vã. Não dá para driblar as aflições dessa maneira. As realizações externas, elas podem acalmar um pouco a ansiedade do coração, momentaneamente, mas eliminar, jamais. Por quê? O triunfo externo não apazigua o interior. Ignorar a situação não significa eliminar, não significa superar. Então, se você está ali, distraído em alguma coisa externa, você está eliminando, ele está ignorando, não. Eliminando, não. Ignorando, sim. Também não está superando. Então, essa postura ela vai permitir que os fatores que constituem as angústias, as insatisfações, cresçam ainda mais, se desenvolvam ainda mais. E chega um momento que se tornam insustentáveis. E aí chama a atenção do homem para enfrentar esse processo de angústia e insatisfação. Então, o ser que está consciente, aquele ser que está trabalhando a nível de tomar consciência de quem é ele, o que ele quer fazer, de onde ele vem, para onde ele quer ir, ele está sempre trabalhando no ponto inicial da sua realidade psicológica. E esse ele precisa aceitar como é que ele é. Vamos nos aprimorar sempre, mas só vai conseguir lucidez aquele que buscar uma autoanálise e que estiver disposto a encontrar-se sem máscara, sem deterioração. Então, eu quero me olhar no espelho sem aquela máscara, sem toda a deteriorização que essa busca externa traz para o homem. Por isso, ele não se julga, ele não se justifica, ele não se acusa, nem se culpa. Ele apenas vai se descobrindo. Então, esse é o papel do homem consciente, do ser consciente. Ele não tem que se julgar, se justificar, não tem que se culpar nem de se acusar, mas ele tem que buscar se autodescobrir.
Quais os fatores que ajudam nesse autodescobrimento? O auto-amor vai ajudar a que ele encontre os potenciais de força íntima nele existentes. Se ele tem auto-amor, ele vai procurar ver o que eu tenho de bom, quais são os potenciais que eu tenho, que habilidades eu tenho, de que eu gosto, o que me faz bem, o que eu faço com amor. A autoestima vai levar à fraternidade, ao convívio saudável com o seu próximo. Isso também é necessário, né? É necessário que você tenha convívio com o próximo de uma forma saudável. E você só vai conseguir isso se você tiver autoestima. Porque se você não gosta de você, você vai projetar e achar que o outro também não vai gostar. Mas se você gosta de você, além do auto-amor ter autoestima, você vai ver que o próximo vai ser visto de outra maneira. A oração também amplia a faculdade de entender a existência, a vida real. Então, a oração faz um processo de silêncio interno que faz com que o ser humano consiga ampliar o entendimento dessa questão de aonde ele está, para onde ele vai, o que ele quer ser. Se você também trabalha com uma forma tranquila, relaxada, você vai alcançar harmonia. E os horizontes vão ampliando para que você se movimente cada vez em horizontes mais largos, mais complexos, né? Isso é a relaxação, vai proporcionando essa harmonia, vai equilibrar. Está tumultuado, está angustiado, para, se harmoniza, se equilibra. Você começa a olhar os horizontes de uma forma maior. A meditação. Meditação ajuda o crescimento de dentro para fora. E aí, o ser consciente vai ampliando a sua realização, abrindo a percepção para estados alterados de consciência. Porque com a meditação, ele vai buscar um canal que não é físico, é um canal alterado da consciência, um canal de vínculo da consciência com o plano espiritual. E o próprio espírito, né, vai mergulhando nele próprio. O autoconhecimento é prioridade. Prioridade na programática existencial da criatura. Prioridade na programática, quer dizer, você vai escrever sua vida. Então, o seu autoconhecimento, você precisa realmente para você escrever. Como é que você vai programar? Gramática é aquilo que leva você a trazer as informações, não é? Da sua vida. E aí, se você quer escrever essa informação, você quer programar o seu futuro, a sua existência, você precisa se autoconhecer. Senão, como é que você vai saber quais são os potenciais que você já tem, os instrumentos que você já tem? Você não vai saber. Quem vai postergando isso não se realiza, não encontra satisfação no caminho, permanece perdido no espaço escuro. Isso vai fazer com que você fique dentro de si mesmo, sem ter nenhum tipo de conhecimento. Aí fica lá, ignorado. Ignorado por você mesmo. Porque se você ignora a si mesmo, imagina o outro, né? Que vai também ignorar você. Como nós estamos vendo, na análise diária, contínua dos atos, o auto e o alo-amor serão decisivos para a avaliação. Auto-amor e o amor ao próximo. A oração-meditação constitui recurso complementar para afixar as conquistas, para eu sedimentar minha conquista. Quem ora, fala. Quem medita, ouve. E aí, você vai dispor dos recursos para botar para fora, para exteriorizar-se, colocar você para fora. Ou trabalhar também a interiorização. Quer dizer, você vai interiorizar e vai exteriorizar a si mesmo.
Aí você tem esse processo de autoconhecimento. Quem eu sou? Quando você olhar no espelho, você já não vai ver só aquela criaturinha ali, o nariz, a boca, o cabelo, não. Você vai ver muito mais além. Então, em muitos conflitos humanos, ocorrem interferências espirituais, gerando quadros de obsessão complexas, mas tem técnicas espíritas que realmente alcançam o resultado desejado. Por quê? Porque tratam esses agentes perturbadores de entidades extracorpóreas, né, que são espíritos, portadores dos mesmos potenciais das suas vítimas, mostrando sentimentos e emoções, inteligência e lucidez, experiências e vidas. Então, eles vão tratar desses agentes que estão perturbando como gente, como seres humanos. Aí vão trazer para que eles se conscientizem dos sentimentos deles, das emoções, da inteligência, da proposta de lucidez em relação à realidade, das experiências dele de vida e a própria vida que eles estão levando. Por isso, o diálogo é bem complexo com esses espíritos, essas entidades extracorpóreas. Como é o ser consciente? Austero, mas sem carranca. É jovial, porém sem vulgaridade. É complacente, no entanto, sem conivência. É bondoso, todavia, sem concordar com o erro. Ajuda e promove aquele que lhe recebe o socorro, seguindo adiante, sem cobrar retribuição. É responsável e não se permite o vão repouso enquanto o dever o aguarda. Conhece suas possibilidades e coloca essas possibilidades em ação sempre que necessário, porque está aberto ao amor e ao bem. Só o amadurecimento psicológico, através das experiências vividas, libera a consciência do ser e, ao consegui-la, ele feliz. Olha essa libertação, como é coisa importante. Amadurecer psicologicamente é alcançar essa austeridade, a jovialidade, a complacência, a bondade, né? A responsabilidade, o autoconhecimento. O homem psicológico maduro é o mais alto e nobre investimento da vida. O ser humano. E ele vai precisar alcançar essa maturidade, porque nós somos o mais alto e nobre investimento da vida. Para atingir a culminância nesse processo de investimento, nós atravessamos diversas fases que vão permitindo a estruturação psicológica aos pouquinhos, o amadurecimento. Quando atingimos a idade adulta, nós devemos ter algumas condições para viver as responsabilidades, para viver os desafios existenciais. No entanto, o desenvolvimento fisiológico raramente acompanha o desenvolvimento emocional. Isso pode se transformar em conflito. Então, eu cresço muito, desenvolvo meu fisiológico, meus hormônios todos estão funcionando, mas a minha mente, o meu psicológico, continua lá na imaturidade. Isso ocorre um conflito. É como aquela pessoa olha assim, meu Deus, parece criança. Olha o que ele está fazendo. Não tem sentido um homão daquele tamanho. Poxa, uma mulher adulta aí já fazendo essas coisas. Aí a gente escuta as críticas, porque fica um conflito não só consigo mesmo, como também com o meio exterior. Vai alongando esse período infantil. E aí gera a personalidade instável, atormentada, insegura, depressiva ou agressiva, que vai se escondendo sobre vários mecanismos perturbadores. Ele não quer mostrar que realmente é imaturo, e aí começa a criar problemas, a ser uma pessoa agressiva, a ser uma pessoa dominadora, a ser uma pessoa depressiva. São meios, mecanismos para
fugir do medo. Temos que levar em consideração os fatores genéticos que podem contribuir para o desenvolvimento ou não da maturidade psicológica. Temos que lembrar que nós viemos com o corpo físico preparado para as possíveis limitações que a gente vai ter durante a nossa caminhada. Podemos vir com preparos genéticos maravilhosos, mas também podemos vir com limitações genéticas. Não podemos ignorar a preponderância do MOB, modelo organizador biológico, que se encontra no perispírito. Ele é responsável pela harmonização dos implementos de que o espírito irá utilizar para o seu processo evolutivo no corpo transitório. Então, o perispírito, ele vai conter delimitações, os contornos da aparência, e vai dar a forma que o espírito precisa ter para a percepção de quem está vivendo com ele. Quando necessita encarnar, o espírito precisa delinear, organizar, delimitar o processo morfogenético. E aí, ele vai elaborar as formas, vai desenvolver aquele modelo das formas do corpo, que vai, aquele corpo, né, que vai acolher aquele espírito, né? É o albergue do corpo, vai ser albergá-lo, né? Me lembrou albergue, é você sócio de um albergue? Pois é, meu corpo é meu albergue, é o albergue do meu espírito. E ele vai dar o quarto que eu necessito, o salão que eu necessito para tomar meu café, é o albergue. Nós temos exatamente o processo morfogenético limitado ou não, de acordo com o que a gente precisa viver na reencarnação. Quem faz essa delimitação é esse modelo organizador biológico. Os paradigmas antigos, modelos que o homem foi imposto, vão começando a ceder lugar ao conceito do ser ancestral, com a sua historiografia das encarnações. Então, você vê que a pessoa já não é uma tábula rasa, ela traz uma história. Então, ela existe dentro de mim um ser ancestral que viveu vidas e vidas e vidas. E vai se tornar responsável pelo desenvolvimento do eu profundo. São essas ancestralidades, são esses modelos que eu trago engendrado dentro da minha historiografia, que vai fazer com que eu seja uma pessoa ou embrutecida, medrosa, depressiva, ou saudável, ou bondosa, né? Em função daquilo que eu vivi no passado. E isso é que vai fazer com que haja o desenvolvimento do nosso eu profundo. Então, o ser humano amadurece em etapas. Primeiro, conquista a maturidade moral verdadeira. Não é a moral que vem com ele lá do passado, é a moral verdadeira, que é indispensável para a autorrealização do ser e da sociedade em geral. E não tem maturidade moral, como é que pode viver em sociedade? Tá complicado, né? Vencida a etapa moral, aí ele vai começar a trabalhar a relação social. E se ele não tem uma maturidade moral, a sociedade já vai expulsar. Então, para viver em sociedade, para a autorrealização, já tem que ter a maturidade moral. Depois, a maturidade social vai surgindo naturalmente, porque quando ele se autoconhece, quando ele se autotrabalha, o homem psicológico vai se tornando harmônico no grupo. Ele passa a ser um ser aglutinador, compreensivo, líder natural. E aí vai proporcionar bem-estar à sua volta, vai proporcionar alegria de viver ao grupo. É aquele homem que realmente é o líder natural, é o carismático, e que todo mundo fica ao redor dele, tirando as reflexões, trabalhando aqueles pensamentos. Depois vem o amadurecimento psicológico. É imperativo
que surge naturalmente também, ou por necessidade que estabelece no processo de evolução. Como é que a gente vai ser naturalmente, porque isso vai acontecer de qualquer maneira. Mas, se não acontecer, se a pessoa ficar presa lá na infância, vem uma vida, acontece um processo na vida, porque é necessário. E aí você vai dar um tranco na evolução daquele espírito e ele vai evoluir sem você nem pensar, né? Aí você já sai, por exemplo, de determinadas sacudidelas, você sai de outra forma. O ser imaturo, ambicioso, apaixonado, ele frustra-se, ele se irrita sempre, mata e mata-se. Por quê? Porque o significado da vida dele é o ego perturbador, é o ego finito, é circular, estreito, sem metas. Ele fica rodando ali em círculo, não dá um passo adiante. Então, ele não tem objetivo. A vida dele não tem significado. Por quê? Porque não houve o amadurecimento psicológico. E aí a necessidade vai fazer com que ele tenha que cair, com que ele tenha que esbarrar num processo violento que segura ele e acorda. Acorda tu que dormes. Superar o estado egocêntrico para se tornar útil socialmente caracteriza o rompimento com o círculo familiar da infância e abrir esse círculo para a comunidade, que agora passa a ser a grande escola da vida. Então, eu tenho o círculo familiar, me adaptei ali, naquele primeiro núcleo social, mas eu preciso continuar vivendo, eu preciso continuar no meu caminho. Então, eu tenho que me abrir à comunidade. O indivíduo não pode viver sem relacionamentos. Do contrário, ele vai se alienando. O seu desenvolvimento deriva dos contatos com a natureza, as criaturas, dos seus interrelacionamentos pessoais, renunciando à liberdade interior, porque ele precisa planificar-se no grupo. Então, ele sai de um processo egocêntrico, eu e eu mesmo, narcísico, e chegando ao amadurecimento, ele já não precisa mais ficar brigando para se libertar, e agora ele precisa da planificação. E ele só vai alcançar essa planificação se ele estiver no grupo. Com o conflito no comportamento pessoal, vai tornando impossível o relacionamento social. Enquanto o homem tiver essa briga dentro dele, quero ser livre, ninguém me manda, é rebelde sem causa, ele não vai conseguir que haja uma harmonia no relacionamento social. Então, é indispensável que sejam realizados encontros e experiências de grupo, gerando adaptação, convivência salutar com as outras pessoas. Por isso, o homem vai para a escola, logo no início da infância, para começar a lidar com o grupo, porque não é só a família. O grupo da família é um grupo que acaba se adaptando, mas por muito condicionamento. Mas se você for para a escola, você vai quebrar muitos condicionamentos que a sua família trouxe para você. Quem alcançar a consciência individual vai superando a violência, a separatividade e, de uma forma afetuosa, racional, vai integrando o grupo social, promovendo, desenvolvendo-se cada vez mais, mostrando uma riqueza de compreensão, de fraternidade, de amor, de paz. Então, não só ele promove o grupo, como ele também se desenvolve cada vez mais. Para isso, ele precisa alcançar a consciência individual. O homem maduro psicologicamente, ele vive a amplidão infinita das aspirações, do bom, do belo, do verdadeiro. E saindo do ego, ele vai atingir o self, tornando-se um homem integral, ideal, no rumo do infinito. Então, ele sai daquele processo egóico e começa a abrir o contato dele com o interior dele. E aí ele começa a buscar a integração desse homem interno com esse ego, esse self,
com esse ego, nesse rumo do infinito. Surge, então, uma nova estrutura humana. À medida que a psicologia vem aprofundando a sonda da investigação dos alicerces psíquicos do ser, tentando compreender as alterações da consciência, mais se agigantam as perspectivas do conhecimento para tornar a existência humana mais digna de ser vivida. Então, a psicologia vai sondando, vai buscando compreensão desses alicerces psíquicos do ser, buscando, inclusive, a compreensão das alterações de consciência, mostrando que você é um ser que tem uma parte que não está aqui na física, no corpo, está além do corpo. Quando eu começo a mudar daqueles conceitos cartesianos, newtonianos, a respeito de tempo e espaço, os descobrimentos da física quântica ajudaram demais nisso. Tentativas vitoriosas da neurociência, da biologia molecular, o estudo do cérebro através da holografia, a análise cuidadosa dos estados alterados de consciência por meio da hipnose, da aplicação de drogas psicodélicas, da meditação. O que aconteceu? Isso tudo foi levar a quê? Melhor visão em torno do ser humano e a grandiosa dimensão que faz parte da sua vida. Esse ser organicista, ele começa a ceder lugar ao indivíduo psi, ao indivíduo espiritual, que é portador de percepções extrasensoriais, de faculdades mediúnicas, que constituem instrumentos de trabalho, instrumentos de progresso, mediante experiências continuadas na esteira das reencarnações. Então, não acaba, são experiências que não acabam e vão cada vez mais ampliando esses instrumentos de progresso e de trabalho humano. Essa visão nova explica os desarranjos comportamentais, as diferenças de coeficiente intelectual, os estados patológicos variados, ao mesmo tempo, enriquece as psicoterapias, que o arsenal de informações libertadoras, alcançadas no estudo das obsessões, das reencarnações e dos desconcertos mediúnicos, fazem com que a gente consiga explicar tudo que é desarranjo comportamental. Desse modo, o ser humano supera a condição reducionista a que ele foi submetido no passado, amplia a dualidade de corpo e espírito para apresentar o corpo do mais além. Então, corpo e espírito passa a ter uma tríade: corpo, perispírito e espírito. É a estrutura completa que vai abarcar todas as ocorrências que sucedem com o homem. Então, nós temos aqui a alma, que é a junção, a integração do corpo, das emoções, que é o ser psíquico, e da mente, que é a parte espiritual propriamente dita, né? Aqui nós temos o corpo do espírito, onde estão as emoções, né? O perispírito, o corpo físico e o espírito. Isso aqui, essa tríade, forma a alma. Nós temos aqui o homem integral. Hoje, então, ficamos por aqui. Mas vamos continuar estudando o ser consciente. Voltaremos falando mais um pouco desse ser consciente na próxima semana. Fiquem bem e consigam acompanhar esse estudo que vai trazer para nós cada vez mais a certeza da nossa infinitude e a explicação das nossas perturbações. Quer coisa melhor do que isso? Isso é a Joana de Ângeles. Ela traz essa proposta de ensinamento para que nós consigamos ver quem somos nós, para onde nós queremos ir e o que vamos fazer da nossa vida. Fiquem em paz, que Jesus esteja no meio de todos nós. Graças a Deus.